Lá em 1 Coríntios 11, no versículo 13, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Olha o que marcou a noite. Não foi na noite em que ele foi preso, julgado, condenado à morte. Foi na noite em que foi traído. Foi o que mais doeu. Porque ele foi traído por Judas. Para você ver como dói a traição. É tão difícil viver com uma pessoa que você sabe que a qualquer momento ela pode estar tramando algo pelas suas costas, sem você saber. Quem já foi traído sabe do que eu estou falando. Mas Deus também sabe o que você sofre quando é traído. Pode ter certeza. Raquelzinha traiu a confiança do marido. Quando mais que Jacó vai confiar nessa mulher? Ciumenta, não tributava nada a Deus, capiciosa, resolvia as coisas do modo dela, invejosa, sem sabedoria, tão linda. Olha, se você continua aí, no capítulo 21, depois, no capítulo 31, depois que Jacó lançou a maldição, não viva aquele com quem achares teus deuses. A quem ele lançou maldição de morte? Sobre Raquel. Ele não sabia que Raquel tinha feito isso. Ele não podia imaginar, ele pode ter imaginado que algum dos servos, alguma serva, mas Raquel. Olha o que aconteceu. Labão, pois, versículo 33, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das suas servas, porém não as achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos. O que foi que aconteceu? Naquela época, deixa eu levar vocês a Levítico. Em Levítico, no capítulo 25, não, no capítulo 15. Eu quero o capítulo 15. Fala sobre a mulher quando está menstruada. Olhe o que foi que Raquel fez. Aqui em Levítico, no capítulo 15, a partir do versículo 19, está escrito assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água
e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Você pode voltar para Gênesis 31. Você entendeu o que Raquel fez? Até hoje não se sabe se ela estava menstruada ou não, mas ela disse. Ela botou os ídolos do lar debaixo da sela do camelo, sentou em cima e disse para o pai: eu não posso me levantar para lhe saudar. Eu não posso lhe tocar nem ser tocada, porque eu estou nos dias da imundície. Então, é por isso que eu permaneço sentada aqui. O pai mexeu em tudo, mas não podia mexer onde ela estava sentada, porque senão ele ia ficar imundo. Ela sabia disso. E ela usou dessa estratagema. Você viu? Você percebeu? Você está percebendo o caráter de Raquel. Ela achou que estava vencendo na situação. A maldição já está sobre ela e ela não sabe. Ela já está sendo amaldiçoada, mas ela não sabe. Bem, nós vamos ver que eles vão andando no capítulo 35. No capítulo 35. Eu queria que vocês prestassem bem atenção a essa parte da vida de Raquel. No versículo 16 do capítulo 35. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Efrata é Belém. Olhem para mim, minhas irmãs. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos saber o valor das palavras. Esta palavra que está escrita na Bíblia, ela é gerada no coração de Deus. O Espírito traz no coração da pessoa que escreve. É palavra eterna. Jesus Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Nós precisamos ler prestando atenção, saboreando cada palavra. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Partiram de Betel e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. A Bíblia está dizendo que eles estavam pertinho de Efrata, que é Belém. Deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi penoso. Ela não conseguiu chegar a Belém para parir. Ela pariu antes de chegar. Em meio às dores de parto, disse a parteira: não temas, pois ainda terás este. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. O que é isso? Essa mulher morrendo amaldiçoou o filho. Filho da minha morte. Filho do meu sofrimento. Filho que matou a mãe. Era isso que seria. Vocês sabem, um pedido testamento é o último pedido que se faz no leito de morte. Nunca Jacó negaria um pedido testamento da mulher que ele amava. E o pedido testamento foi: chama-o filho da minha morte. E ele disse: não, vou chamá-lo Benjamim, filho da minha mão direita. Raquel chegou ao ponto do marido não aguentar mais. O egoísmo dela, a maldade dela,
A feiura dela era interior, não era exterior. Exteriormente era tão linda. Olha o que aconteceu. Versículo 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, sobre que é Belém. Minhas irmãs, não faltava pequena distância para chegar a Efrata? Por que não levaram o corpo de Raquel para enterrar em Efrata? Não. Ali mesmo, no caminho, Jacó mandou cavar o buraco, botou o corpo de Raquel. Pronto. Encerrou a história de Raquel ali. Vocês querem ver agora uma coisa? No capítulo 49 de Gênesis, chega um momento em que Jacó percebe que vai morrer. Então ele chama todos os filhos e abençoa cada filho com a bênção que lhe cabe. E quando ele acaba de abençoar, ele abençoou por ordem. Benjamim é o último. E no versículo 28, a Bíblia diz assim: são estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: olhe bem, no leito de morte, Jacó dá esta ordem: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abrão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia. Olha o que está acontecendo aqui. Ele, quando teve que sepultar Lia, transportou o corpo de Lia para Canaã, para a sepultura certa. Por que não transportou o corpo de Raquel para Belém? Olha, Jacó queria sepultar-me lá, para que um dia no futuro se digam: aqui estão os túmulos dos patriarcas, aqui estão sepultados Abrão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, Jacó e Lia, sua mulher. Quem foi a esposa? Lia. Entrou num casamento que não prestava para nada segundo a visão de hoje. Sem esperança. Rejeitada, humilhada, relegada a último plano. Raquel entrou com tudo, porque era linda. Lia é a esposa verdadeira. Ela é meieira. Olhe, Raquel pariu 2 tribos, José e Benjamim. A escrava dela, Bila, pariu 2 filhos, Dan e Naftali. A escrava de Lia pariu 2 filhos, Aser e Gade. Lia pariu 6 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Lia é meieira. Ela pariu 6 das tribos de Israel. Raquel pariu tantos
tanto quanto uma escrava. Ah, mas ela pariu Judá, ela pariu José, mas foi do ventre de Lia que veio a raiz do Messias, porque ela pariu Judá, e Jesus Cristo vem da linhagem de Judá. Olhe agora a Bíblia nos ensinando. O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia aqui nos ensina que a aparência é importante. Mas não seja só a aparência. Porque não há casamento que sobreviva à aparência, porque ela vai se desfazendo. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, Pedro nos ensina sobre isso. Ele nos diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nós precisamos saber, não é pecado você pintar o cabelo, você frisar, mas o que vai manter a admiração do seu marido por você é lá de dentro, o que vai saindo. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando, sabe aquela cidadezinha onde nasceu e foi enterrada a princesa Diana? É uma vilazinha de 150 pessoas, Highbringtons. E eu estava pregando ali, foi no programa de Billy Graham, eu estava pregando na igreja batista dali de Highbringtons. E de manhã eu pregava, e pregava de tardinha, para sair de noite para Luton, para tomar um avião para a Irlanda do Norte, para já amanhecer o dia lá, segunda-feira, para uma conferência com pastores. Então, o pastor da igreja era um pastor judeu, convertido ao cristianismo. O nome dele era Ken Thomason, e a esposa era Marlies. Ele era aquele homem alto, de 86 anos. Já um senhor, alto, bem ereto. E ela era aquela mulher pequenininha, com aquela aparência frágil, magrinha. E a casa deles ficava assim, do outro lado da rua. Por isso, eu fui almoçar lá, para voltar depois do almoço para pregar, porque de noite eu ia embora. E quando nós almoçamos, ele disse, antes de nós irmos para a igreja, eu vou lhe servir um chá com os biscoitos de gengibre que eu faço. Eu disse, tudo bem, mas então vamos lavar os pratos. E eu os ajudei a levar tudo para a cozinha. E todas as vezes que eu estou lá no inverno, eu faço questão de ajudar a lavar prato, porque o frio é intenso e a água é quente. Eu fico com a mão na água quente. Então, nós fomos os três para a pia. Eu me lembro que era um dia claro, de sol, e a neve caía. E assim, na frente da pia, tinha um vitral com uma cortina de renda que não vinha até embaixo. Então, nós dividimos o trabalho assim. Eu lavava,
passava o prato para o pastor Ken e ele enxugava e dava para Marlice guardar, porque a mulher tem que saber onde ela põe as coisas dela, na cozinha. Enquanto ele me explicava como fazia os biscoitos dele de gengibre. De uma hora para outra. Bem, eu pegava o prato, botava aqui, ele pegava, enxugava, dava para ela. De uma hora para outra, eu botei o prato. Botei o segundo, ele não pegou. Olhei para ele. Eles dois estavam se entreolhando. Ela olhava para ele. E ele olhava para ela. Maior namoro. E eu estava lá sobrando. E ela diz para ele, ela tinha uma voz meio tremidinha. Mr. Yes, porque o nome dele é Ken. E Ken, do hebraico, é sim. Mas ela, como não sabe falar português, dizia Senhor, yes. Mr. Yes. Como lhe ficam bem esses cabelos prateados. Isso me faz lembrar a primeira vez que eu lhe vi. Eu vi você no meio de todos os marines. Você tinha 24 anos. Você era o mais lindo de todos. Com esses olhos verdes, aquela pele bronzeada, essa fronte erguida, aquele modo de marchar. Oh, Mr. Yes. Como você era lindo. E naquele dia, eu pedi a Yahweh. Yahweh é Deus. Os judeus não falam o nome de Deus. E eu sabia que você era judeu, porque você estava na ala dos judeus. Me dá como esposo, como esposa, a este marine tão lindo que o Senhor fez. E depois houve o almoço na sinagoga. E você estava lá. E eu não cansava de olhar para você. Até quando você olhou para mim e sorriu. Estamos casados há 62 anos. Mas eu quero lhe dizer quem. Hoje, você é muito mais lindo do que você era há 62 anos atrás. Muito mais lindo. Como lhe fica bem esses cabelos. E ele disse para ela, oh Marlice, minha Marlice, lógico que eu estou mais bonito. Qualquer homem vivendo ao seu lado 62 anos teria que ficar mais bonito e melhor por causa de você. Olhe, eu aprendi ali o quanto você é responsável pela vida da pessoa que está ao seu lado. O quanto você é responsável. Não pense que a pessoa está piorando porque você é muito boazinha. Não. É impossível que eu entre neste ambiente toda perfumada e o ambiente vai se tornando mal cheiroso. Nunca. Uma moça foi falar comigo. 8 anos de casada. Irmã, eu estou com 8 anos de casada. Meu marido só piora.
Mas vocês são filhos de Deus. Eu disse para ela, olha, eu só tenho um filho. E se um dia minha nora disser que meu filho piorou, eu vou pegar ela pelo pescoço e vou apertar. Eu vou dizer para ela, culpa é sua, porque quando ele morava comigo, ele era tão bom que você quis casar com ele. Agora, na sua companhia, sofrendo a sua influência, ele está piorando, é porque você é a culpada. Porque na minha influência ele não piorou. Ele teria que ter melhorado se você prestasse para alguma coisa. Não é? Lógico. Lógico. Nós somos responsáveis pela construção, pelo crescimento da pessoa que vive ao nosso lado. Se nós somos tão bons, a pessoa vai melhorar. Se nós somos tão maus, a pessoa vai piorar. Tem um ditado popular por aí que diz: anda com os bons, serás um deles. Andas com os maus, serás pior do que eles. As palavras movem, meus irmãos, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. É preciso que você saiba que quando Deus criou a mulher, Ele criou por uma simples razão. E para um objetivo específico. Ser ajudadora idônea. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Você sabe o que é uma parte idônea? É aquela que entra na brecha e ocupa o espaço. A primeira vez que eu fui pregar num congresso de mulheres, fazem muitos anos, o tema era ajudadora idônea. Eu fui para todos os dicionários, as línguas que eu conheço, procurar sobre a palavra idônea. Procurei de todo jeito, olhei e atravessei a rua. Eu moro ali na Avenida Copacabana e bem atravessando assim, direto da portaria do meu prédio, eu entro numa casa de souvenir chamada Corcovado, Joias. E lá o dono era um amigo nosso, Skenazi. Eu disse, Skenazi, vim te pedir um favor. Pega o teu Bereshit, o Bereshit é o Gênesis do hebraico, e vê para mim isso aqui. Viu o versículo? Eu disse, o que significa? O que é no hebraico quando Deus diz, far-te-ei uma ajudadora ou auxiliadora que seja idônea? Ele leu, passou a mão na barba, pensou e disse para mim assim, você sabe o que é um Scania Vabis? Eu disse, é aquele caminhão enorme. Ele disse, é. Aquele caminhão tem geladeira dentro, tem tudo, tudo. Pensa que ele está pronto para sair para a viagem. Aí você tira a bateria dele. A bateria é tão pequena. Ele vai para onde? Eu disse, não vai. Porque a bateria é a parte idônea. Ela é tão pequena, mas sem ela o todo não se move. A parte idônea é uma parte visivelmente menor. Mas sem ela o todo grandão não vai para canto nenhum, não presta para nada. Isso significa parte idônea. Viu? Você não tem que ser a pessoa maior da família.
Não é você que vai aparecer. Não é você que vai mostrar seu poderio. Você vai trabalhar nas brechas. Deus não tirou um pedaço da cabeça do homem para fazer a mulher, nem do pé, mas da costela, do lado. Isso significa que o homem sem a mulher, ele fica torto. Quando bota a mulher, ele fica ereto. Então, o seu papel, mulher, é estar na brecha. Na brecha. E como você fica na brecha? No capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, eu chamo aquele capítulo 15 o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Jesus conta 3 parábolas, são 3 historinhas que ele criou para poder ensinar. Na primeira, quando ele fala sobre perda, todas são sobre perda e restauração. Quando ele fala sobre perda e restauração de vida, ele fala de uma ovelha que se perdeu e o pastor, homem, macho, deixou as 99 no deserto e foi buscar. O pastor, homem. Perda e restauração de vida. Quando ele quer falar de perda e restauração de relacionamento, ele põe um pai e um filho, filho pródigo com o pai. Botou um pai, homem, macho. Mas quando ele vai falar sobre perda e restauração de valores, ele põe uma mulher. Ele diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, pega a vassoura e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo encontrado, reúne suas amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Se você quiser, tá aí, vamos lá, Lucas 15. Porque é preferível que você olhe o que está escrito, para não haver a tendência de dizer o que eu quero, e sim o que está escrito na Bíblia. Acho que é versículo 9. É 8. Mas, no versículo 9, a Bíblia diz: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela não diz a dracma que se perdeu, a dracma que subiu, mas que a culpa é dela. Foi ela que perdeu, foi ela que não vigiou, foi ela que não tomou conta, foi ela que perdeu a dracma. O que é dracma? É dinheiro. O que é dinheiro é valor. Existem valores que você estabeleceu para a sua família. E você tem que vigiar sobre aqueles valores, para que eles não vão se dissipando. Nós não sabemos qual foi o valor que se perdeu dentro de casa. Minha irmã, Jesus Cristo que está falando isso. Da porta da rua para casa é você. Por isso você é dona da casa. Você é a guardiã dos valores eternos de Deus para a sua família. Nós não sabemos qual foi o valor
que desapareceu, que aquela mulher perdeu. Não sabemos se foi o valor do respeito, o valor da honra, o valor da pureza, o valor da bondade. Qual foi o valor, eu não sei. Mas quando a mulher notou que um desses valores tinha desaparecido, ela correu. É interessante, olha o que Jesus diz. No versículo 8. E qual a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma não acende a candeia? Por quê? Ora, eu não vou acender uma candeia aqui, porque eu sei que a candeia não vai fazer diferença, porque está tudo claro. Mas se fosse meia-noite, sem luz, eu acenderia. Eu perdi meu celular, não sei onde está, então vou acender uma candeia para procurar. Mas aquela mulher sabia, minha casa está na escuridão. Para que um dos valores tenha desaparecido. Minha casa está na escuridão e eu não vi. E quando ela acendeu a candeia, o que foi que ela viu? Lixo. Ela pegou vassoura. Não era para voar. Quando ela acendeu a candeia, ela viu o quê? Lixo. A poeira encobriu a moeda. A poeira encobriu o valor. Ora, se você não usa a lâmpada na sua casa, a poeira da mídia já entrou e vai encobrindo, e você vai se adaptando às coisas do mundo, devagar, devagar. Quando Paulo em Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século, ele diz, não se amoldem, não tomem a forma das coisas deste século. Pelo contrário, sede transformados pela renovação das vossas mentes. Nos adaptamos. Hoje, a igreja está com problema por causa de adaptação. As famílias estão se destruindo por causa de adaptação. Você quer ver uma coisa? Quer matar uma rã? Põe uma panela de água no fogo. Quando a panela estiver fervendo, joga uma rã dentro. Pá. Ela faz assim, ó. Pá, tá. Ela sai, ela pula. Porque a água estava quente. Vai embora. Mas se você realmente quer matar a rã, você bota a rã dentro de uma panela. Bota água fria. A rãzinha fica ali. Aí você põe no fogo. Fogo brando. A água vai aquecendo. A rãzinha vai gostando. Vai ficando tão bom. Ai, que coisa maravilhosa. Que conforto. A rãzinha começa a abrir as patinhas. Daqui a pouco ela está durinha. Mortinha. Porque enquanto ela estava no bem bom, ela não sabia que ela estava era morrendo pelo calor da água. Ela se adaptou tanto com o calor que ela não viu que estava morrendo. Foi morrendo. Nós estamos morrendo porque nos adaptamos ao pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você crê que foi Deus que fabricou o seu corpo? Deus, por acaso, é doido? Não. Então, quando ele fabricou o corpo da mulher, ele botou lá dentro, onde ninguém pode alcançar, uma membrana no seu canal vaginal. Foi Deus que se deu o trabalho de botar uma membrana. Sabe quando você vai inaugurar uma obra? Sabe? Que você bota aquela fita e a pessoa que vai inaugurar, ou ela desfaz o laço, ou ela corta.
Deus botou no corpo do homem um órgão meio que pontiagudo. No dia que você casa, aquele homem introduz ali no canal vaginal o órgão. Ele rompe, ele inaugura. E o órgão dele é banhado pelo seu sangue. Porque está sendo feita ali uma aliança de sangue. Está sendo derramado sangue para selar aquela aliança. Ali se sabe, fulano desvirginou. Hoje em dia, as igrejas estão aplaudindo moças que rendem a sua virgindade. Colocam para ministrar louvor, porque canta bonito. E Deus, por acaso, se impressiona com voz bonita? Ninguém fala mais da pureza nas igrejas. Ninguém prega mais o valor da virgindade para as nossas mocinhas, muito menos para os rapazes. E nos achamos muito santos. Por quê? Porque queremos igrejas cheias. A igreja tem que crescer. O PT não cresceu? Cadê o Espírito Santo lá? Mas cresceu. O MST não cresceu? Cresceu. Cadê o Espírito Santo? O partido de Hitler, o nazismo, como cresceu? A torcida do Flamengo cresce. Precisa o Espírito Santo. Uma coisa é crescimento físico e numérico. Outro é crescimento espiritual. Quando os fariseus perguntaram a Jesus como viria o reino de Deus, ele disse: não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, a minha filha está morando com o namorado, irmã. Não está morando com o namorado. Está amasiada. Nós usamos eufemismos. Trocamos os nomes. Não sabemos dar nome ao pecado, como se isso impressionasse a Deus. Mais e mais, nós vamos tratando a nossa casa com complacência. E por causa da complacência nos tornamos coniventes. A Bíblia nos ensina isso. Lá em 1 Samuel, você olha a história do sumo sacerdote Eli. Você vai ver uma coisa. Lá no versículo 22 do capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Estava escrito assim: ora, porém, Eli, que era o sumo sacerdote, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Está vendo? Sexo na igreja. Imoralidade sexual na igreja. O sumo sacerdote sabia. Mas ele
ele chamou seus filhos e falou, versículo 23, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não é mau procedimento, é pecado. Na maldição que vocês estão trazendo. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha, o pai bonzinho, parece que era até guiado pela psicologia moderna. Tem que respeitar o filho. Tem que falar com respeito, para que seu filho não fique revoltado. Já não é mais seu filho que tem que lhe respeitar, é você que tem que respeitar seu filho. Sabe o que aconteceu? Os dois eram sacerdotes. O papel deles seria: sai daqui. Como é que vai ministrar diante de Deus na impureza? Mas eram filhos dele. O que é que ele estava sendo? Complacente. Uma vez que ele era complacente, ele sabia e deixou os filhos, ele se tornou conivente. Ele pecava junto com os filhos. Houve a guerra. A arca teve que ir para a guerra. A arca só podia ser carregada sobre o ombro de 4 sacerdotes. Eu não sei o nome dos 2 outros, mas lá vai Hofni e Finéias com a arca para a guerra. A arca foi tomada pelos filisteus. Quando a notícia chegou, o que foi que aconteceu? Eli, capítulo 4, no versículo 18. Eli estava sentado numa cadeira. Olhe bem, no versículo 15 de 1 Samuel 4, está escrito: era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticídio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Pá! Eu não conheço um versículo mais triste na Bíblia do que esse. Agora, olhe o resultado. O versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem já velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Ele caiu da cadeira, que foi o que aconteceu? Quebrou o pescoço. Ele morreu por morte de sufocamento. Ele teve morte de maldição. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, porque morre por sufocamento. Morte de sufocamento é morte de maldição na Bíblia. Os filhos morreram como heróis, mas ele morreu como maldito. Por quê? Olha o versículo seguinte. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas coisas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ela morreu. Disseram as mulheres que assistiram: não temos, pois tivesse um filho.
Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Acabou. Por quê? Pecado acobertado na família. Pecado acobertado dentro de casa. Pecado que os pais sabem, mas encobrem. Pecado que os pais sabem, mas não se levantam contra. Você obriga seu filho a ir à escola, você obriga seu filho a escovar os dentes, a tomar remédio, mas não obriga seu filho a ter temor de Deus, a respeitar as ordens da sua casa. Da porta da rua para dentro, mulher, você é responsável. Porque um valor que se perca, quem perdeu o valor foi você. Eu encontrei a dracma que eu havia perdido. Você é responsável. Mas, irmã, como é que eu faço? Pergunte a Jesus. Porque ele já disse: sem mim nada podeis fazer. Às vezes culpamos a igreja. Eu não vou para aquela igreja, eu não tenho uma escola dominical que preste, não tem salinha para as crianças. Não, professora responsável pela formação espiritual dos seus filhos é você. Nós vamos à igreja para congregar, para adorarmos juntos na congregação. Mas se a sua igreja tiver uma escola dominical maravilhosa para as crianças, é ótimo. Mas o responsável pela formação espiritual é você. Deixa eu lhe dizer. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 6, está escrito: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar. É isso que está acontecendo na sua casa? É? Será que a palavra de Deus é ouvida pela sua voz dentro da sua casa? Será que a última coisa que seus filhos ouvem você dizer à noite é palavra de Deus? Será que a primeira coisa que eles ouvem de manhã é palavra de Deus? Ou é aquela voz esganiçando, arrebentando com tudo, depressa, corre, bando de preguiçoso? Pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Guarda a tua língua dentro da boca e evitarás dano para a tua alma. Porque no teu coração creres, e com a tua boca confessares, Jesus será salvo. Porque com o coração se crê, se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. O que se passa dentro de casa? Jesus diz: o que é perdido, porque você negligenciou. Irmã, sabe como é? Irmã, os dias são maus, eu sei. Irmã, está tão difícil, eu sei. Irmã, a senhora sabe como são as coisas? Sei. Não tem como fazer? Tem. Mas você tem preguiça. Você não quer levar fama de doida. Você não quer levar fama de quer ser santa demais. Eu quero. Fulana já ficou fanática. Qualquer um pode ser fanático por seu clube, pela sua escola de samba. Eu sou fanática pelo meu Jesus. Sou sim. Você é doida? Muito obrigada.
Você olhou certinho. Descobriu que eu sou doida. Eu nunca vi Deus trabalhar com gente que não seja doida. Nós precisamos saber que somos responsáveis. Você viu Raquel tão linda, de uma beleza impressionante. O homem trabalha 14 anos da vida dele para ter aquela mulher para ele e ela foi um desastre. Por quê? Lá dentro, o coração que ele não podia ver. E você viu Lia? Uma mulher que andava com Deus. Uma mulher que tributava cada filho a Deus. Uma mulher que deu a mão a Deus para que Deus fosse o pai dos filhos dela. Para que Deus fosse glorificado cada vez que ela chamava um filho. Ela foi coroada no final. Quando você vai visitar no túmulo dos patriarcas, você vê Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher, Jacó e Lia, sua mulher. O túmulo de Raquel está lá no caminho de Efrata. O que você acha disso? Será que não vale a pena passar dificuldades, humilhações, chorar lágrimas no silêncio, soluçar sem ninguém ouça, para manter a família? Quem criou o casamento foi Deus. Quem criou o casamento foi Deus. E você precisa saber que Deus não desistiu da família. E quando você casa, Ele convida você numa parceria. E nessa parceria, Ele vai pegar o produto do seu marido e vai fabricar um filho para ele dentro do seu ventre. Você vai parir com dores, você vai amamentar com o leite que já foi seu sangue para ele. Não é um chamado lindo? É um convite lindo que Deus nos dá. Quantas vezes damos tanto valor à aparência? Eu não estou dizendo para você negligenciar a sua aparência. Fique bonita para seu marido. Por que não? Mas nunca esqueça que o que vai manter o seu relacionamento, o que é? O que sai da sua boca. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Verbo. Da palavra. A palavra é o princípio de todo relacionamento. Proteja as palavras que saem da sua boca. Ensaie as palavras que vai dizer. Mude o quadro do seu relacionamento. Procure ser admirada pelo seu marido. Porque Jacó admirava Raquel sem conhecê-la. A Bíblia diz que ele ficou 30 dias na casa de Labão e já queria Raquel para a mulher dele. Não conhecia. Então, que você seja admirada cada vez mais pela mulher que você é e não pela mulher que você aparenta. Tem um ditado que diz, olha, a aparência é tudo. Não é? O cerne do amor é a admiração. Você viu no final, Jacó velho,
Já na hora de ser sepultado, diz: lá eu sepultei Lia. Sepultei Lia. Você viu o quanto a admiração deste homem foi crescendo por Lia? Foi crescendo, foi crescendo. Ele olhou para o futuro e disse: esta é a esposa. Um casamento que lá no início tinha tudo para não dar certo. Então, o que eu desejo para você hoje é que você procure ser admirada pela pessoa que você é e não pela pessoa que você aparenta. Que você seja uma mulher guardiã dos valores eternos de Deus na sua família. Que você mantenha a sua casa na luz, para que você possa enxergar aonde está o lixo que está entrando, está corrompendo os valores. Para que você possa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.